ganó alrededor de 900 pesos, pero a su vez el cubano es muy agradecido del médico que le trata y se lo expresa con afecto, se lo expresa com agradecimento. Na ilha, ontem como hoje, o salário de um médico pouco mudou. No puede calcular a canasta básica de un cubano solo por salario. Hay muchas veces que el estereotipo es decir, un médico de Cuba gana 900 pesos cubanos por mes, si voy a cambiar eso en una casa de cambio, vendrían siendo 60, 70, 80 máximo dólares por mes, y esa es una trampa, porque no es así. 82% de la población de Cuba es dueña de sus casas, no tienen que pagar por casa. Todos os serviços que normalmente num país são caros, para eles não têm que pagar. Pouco mais de 50 euros é o que um clínico recebe em Cuba por estes dias. Para os médicos que partem em missão internacional, as contas já são diferentes. Nesta altura, tem médicos e pessoal de saúde a trabalhar em mais de 60 países do mundo. Mas a União Europeia, Portugal não quero dizer único, quero dizer o primeiro. Como Portugal é na porta da Europa, eu penso que também nesta área podemos receber outro interesse de outros países. Entre junho e julho próximos chegam a Portugal mais 50 médicos cubanos. Metade dos concorreram para esta terceira missão internacional. Que eles têm que passar testes de português, têm que passar testes de saúde, têm que passar o teste também de exame do colégio de ordem de bastionários para poder ganhar certificado, avaliação para trabalhar em Portugal. Cerca de 50% chumbaram nesses exames de equivalência. E depois fez também o exame de comunicação, como é obrigatório do regulamento de inscrição na Ordem dos Médicos. Vem substituir os colegas que chegaram em 2012 e que na sua grande maioria optaram por não renovar o contrato por mais um ano. Mas, afinal, em que condições trabalham estes médicos em Portugal e como é que cá chegaram? O primeiro grupo aterrou em território nacional no verão de 2009. Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, regiões com baixa oferta de médicos de família, foram as primeiras a recebê-los. Nesse ano, em centros de saúde como estes, a língua de Camões deixou de ser a única a fazer-se ouvir. Quer dizer, assim, na língua eu não tenho assim, mas ele, como tem outra língua, entendi-me com ele. Se fossem portugueses, nós percebíamos-os melhor, porque às vezes é um bocadinho complicado, mas de resto... Às necessidades de milhares de portugueses, o governo respondeu com a contratação de 44 clínicos cubanos. O contrato foi celebrado ao mais alto nível, mas do documento pouco mais se conhece que os signatários, o Ministério da Saúde português e o Ministério da Saúde cubano, através dos Serviços Médicos de Cuba. O 6/9 solicitou ao Ministério da Saúde uma cópia deste contrato, mas passadas 2 semanas continua sem resposta. Aliás, à semelhança do que tem acontecido com outras entidades. Ninguém o viu. É um contrato secreto. Nunca o conseguiu ver? Nunca. Mesmo os médicos cubanos com quem contactou nunca viram este documento? Eles menos. O 6/9 cruzou a informação e chegou aos valores que o Estado português paga por cada médico cubano a exercer funções em Portugal. Mais de 4.000 euros. Dos 4.000 euros, pues estamos a falar em torno a 9%. Isso significa... 300 euros mensais. Eu que recebiam em 2009, de 2010. Uma pequena parte uma parte do contrato que também é para compensar ou que é um aporte aos serviços de saúde de Cuba. Não, agora já subiram a 485, que é o ordenado mínimo. Então, como les paga, já não dão as ajudas à família. Não? Somente eles dão. Deixaram de dar... Fizeram uma troca. É uma espécie de escravatura branca. Não é. A pessoa que diga isso não sabe o que está a falar. Só pode ser um tráfico quando a pessoa está forçada a ser uma coisa. Só pode ser um tráfico quando a pessoa não tem um contrato que defenda. Não pode falar do tráfico quando é uma pessoa que tem todo um sistema social e tem retiro assegurado em Cuba, tem casa gratuita em Cuba, tem salário além do que percebe aqui. Joana Ruth de la Torre, embaixadora de Cuba em Lisboa, chegou a Portugal há meio ano. Não quer crer que os médicos que iniciaram a missão tenham alguma vez recebido tão pouco.
primeiro grupo de médicos cubanos que chegou cá a Portugal no verão de 2009. Por aquilo que soubemos, e houve várias denúncias nesse sentido, receberia 300 euros. Acha que esse é um ordenado justo para um médico a trabalhar num país europeu? Não. A informação que eu tenho, eu cheguei aqui na altura de 2013 e verdadeiramente não quiser entrar os números, mas nunca foi tão pouco. É a impressão que eu tenho, pode ser e estou equivocada. A este salário junta-se o alojamento gratuito, a luzes, água e eletricidade pagas pelas autarquias. Ainda assim, uma das coisas que mais me chocou a conversar com este colega estava relacionada com o facto de que passavam fome. A denúncia parte de Javier Vera, espanhol a exercer medicina em Portugal há longos anos. Mas não foi apenas este médico que constatou as condições precárias em que os colegas cubanos estariam a viver. Cada grupo de 5 médicos está composto por 4 missionarios y un jefe de misión y solamente está alocado a estas personas para vigilancia. De 2009 a 2010, 33% saíram do protocolo, se le queremos chamar de alguma maneira, a esta situação e pediram residência aqui em Portugal, arriscando com isso também uma situação de prisão, uma condena de 15 anos como mínimo, se eram de alguma maneira não aceites em Portugal ou repatriados a Cuba. No, eso no es verdad y quien diga eso no es verdad. Yo invito a poner aquí al lado mío a decir algo contrário. A situação voltou a repetir-se com médicos da segunda leva, apesar do rendimento disponível ter aumentado. A José Garcia, outro clínico espanhol a trabalhar no Algarve há 18 anos, chegavam relatos de inquietação. Os ordenados que ganhavam não estavam em concordância com as aspirações que eles tinham. Nesse sentido, eu os compreendo e possivelmente comparto a sua opinião. 5 anos após a assinatura do primeiro protocolo de colaboração entre o Estado português e o Estado cubano, quisemos saber junto do Ministério da Saúde se houve alterações a este protocolo original e que alterações foram essas. Quisemos também apurar junto do Ministério se tinha real conhecimento da situação remuneratória destes médicos cubanos que prestam serviço em Portugal. Apesar de termos feito o pedido de entrevista atempadamente, não obtivemos qualquer resposta. Considera que há uma responsabilidade também do Estado português nesta situação? Quero pensar que não haverão de ser tão irresponsáveis como para não ter mesmo conhecimento das condições retributivas em que vêm trabalhar cá umas pessoas que eles próprios têm pactado para trazer ao Portugal. Para trabalho igual, igual remuneração. A máxima seria facilmente defendida em Cuba, mas para os médicos cubanos que aqui prestam cuidados de saúde não se parece aplicar. Se não vejamos, em 2009, quando chegaram, receberiam um pouco mais de 300 euros. Em 2012, terão sido aumentados para perto do salário mínimo nacional. Ficariam com 12% do bolo que Portugal paga ao Estado cubano. Este ano, a situação melhorou, terão começado a receber 900 euros. Já os médicos portugueses, com especialidade em medicina geral e familiar, que com eles partilham a atividade nos centros de saúde, recebem 2.800, 3 vezes mais. Eles, alguns, anteciparam o final do contrato e, digamos, foram para estas empresas privadas que há para trabalhar. Ao todo, ninguém sabe ou quer dizer quantos clínicos cubanos abandonaram o programa estatal antes de o concluírem. O ministro não quis adiantar-nos respostas, mas a 10 de maio reconheceu o problema. O que pretendemos é que, obviamente, os portugueses tenham assistência e que, se haja uma quebra da parte do contrato, haja uma substituição e que possam esses outros médicos prestar essa assistência. Agora, na liberdade entre os médicos cubanos, isso não interferimos. Ao que o 6/9 apurou, não existe qualquer cláusula no acordo que obrigue estes médicos a cumprirem os contratos até ao fim. Se quer trabalhar ou não,
é uma decisão que é pessoal. Não há nenhuma que está aqui. Obrigada. Não. A saudade de família, as eventuais pressões não travam o êxodo. Serão, por esta altura, mais de 20 mil os médicos a trabalhar no exterior. A exportação de serviços médicos é hoje crucial para a economia da ilha, com receitas de muitos milhares de euros. A caminho de Terras Lusas, encontram-se então mais 50 novos médicos com destino aos cuidados de saúde primários, onde mais de 1.100.000 utentes continuam sem médico. Uma contratação desnecessária, insiste o bastonário. Propusemos ao Sr. Ministro que dissesse onde precisa de médicos, que lhes oferecesse as mesmas condições que oferece aos médicos cubanos e que, se então esses lugares não fossem preenchidos, pois a Ordem dos Médicos nada poderia criticar. Críticas que não demoveram o Ministério da Saúde, que com esta nova contratação amplia inclusive o programa. Entre partidas e chegadas, encontram-se registados na Ordem 98 médicos da Ilha dos Irmãos Castro. E se a liberdade de circulação parece ser hoje maior, já a dispersão. Aqui vão ser prejudicados no sentido em que, se falarem, perdem o trabalho. Eles deixam família lá, não? Eu não sei como esta situação é gerida, porque aí eles se mostram um bocado impenetráveis, não? Ao longo desta reportagem falámos pessoalmente com alguns destes médicos. A todos pedimos que nos concedessem uma entrevista sobre a sua experiência profissional em Portugal. A resposta que se segue dá voz às razões da recusa. O doutor não pode falar connosco porque não quer arranjar complicações, mas